Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler mais de um versículo da palavra de Deus. Vou esperar você abrir a Bíblia para a gente poder meditar na palavra de Deus. A gente vai ler e depois a gente vai meditar na palavra de Deus. Capítulo 2, todos encontraram? Digam assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado. Sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Que Deus continue nos abençoando e falando conosco por meio deste texto da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os últimos dias da igreja na terra. É bom a gente pensar que esse texto que eu li, ele nos fala das seguintes coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo dá umas diretrizes. Na verdade, o conjunto todo, o texto todo, são diretrizes que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Tessalônica. Porém, ele está falando de 4 coisas que eu destaquei. É claro que tem outras, mas eu quero falar dessas 4 se eu conseguir nesta noite. A primeira é que os irmãos de Tessalônica não deveriam demover, retirar, substituir da mente que Jesus iria voltar. A volta, o encontro da igreja com o Senhor. Eles não deveriam demover, retirar, substituir, apagar da mente. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala para os irmãos está lá no verso de número 15. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola. A segunda coisa é que eles deveriam ficar firmes e guardar as tradições que haviam aprendido. A terceira está no capítulo 3 e o verso de número 1, que diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. E a quarta coisa que o apóstolo Paulo fala está no verso de número 14, que eu quero ler com vocês. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o e nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Observe, irmãos, são 4 coisas nesse texto, nesses versículos que eu li,
que nos dão margens para trabalhar esta noite sobre esses assuntos. Os cuidados que a igreja precisa ter. Cada um de nós precisamos ter. Então, Paulo fala da memória. O crente precisa ter boa memória. Segundo lugar, o apóstolo Paulo fala que o cristão precisa permanecer firme, ou seja, ele precisa praticar aquilo que aprendeu, ter constância na atividade, no exercício da fé. Terceiro, ele precisa orar pelo ministério, pelos pregadores, pelos pastores. E o quarto, ele precisa notar aquele que se apostatou da fé e se distanciar sem perder a amizade. O texto, inclusive, fala desta forma. Nós vamos chegar lá. Então, acompanhe comigo o primeiro deles. O primeiro ponto é ter boa memória. O apóstolo diz que há sinais. Veja lá, o verso de número 2, ele diz assim: aqui não demovais da vossa mente com facilidade. Aí o verso 3, ele diz assim, nisto ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia seria o sinal. Um pouquinho, por favor. A apostasia seria o sinal. O sinal que a igreja precisa estar atento. Agora, o que a igreja tem que fazer? O apóstolo está trabalhando a questão da memória. A gente precisa ter a memória. E precisamos ter boa memória. O crente não pode esquecer das coisas, não pode esquecer de Deus. O crente não pode esquecer de Deus. Não pode esquecer das coisas. Ele sabe o quanto Deus tem interesse, tem o cuidado em que o crente precisa, o crente entenda, identifique aquilo que está acontecendo no momento, a fim de que ele saiba se posicionar no tempo, em relação ao tempo, em relação à Bíblia, em relação a tudo. Então, se nós não identificarmos as coisas que estão acontecendo neste momento, a gente vai ter problema para nos identificar, para identificar o tempo. Se a gente não tiver memória, é preciso, eu já passei por aqui. Quando a gente tem memória, eu já passei por aqui, eu conheço esse caminho, eu já vi isso, eu sei onde vai terminar, eu sei como começa, eu sei fazer isso. Então, todas essas coisas estão atreladas à nossa memória. Em relação à igreja, em relação à fé, em relação a Cristo, também é a mesma coisa. O crente precisa ter memória acerca da Bíblia, precisa ter na memória, não pode perder isso, não pode perder a memória dos acontecimentos, dos fatos bíblicos, das coisas que aconteceram, como que Deus se relacionou com o homem, por exemplo. Vejam, vamos observar uma coisa. Vamos fazer uma relação, por exemplo, do encontro do homem com Deus. Como foi que Deus encontrou o homem? É um ponto que eu quero meditar com vocês. Como que Deus encontrou o homem? Bom, e formou para si um povo. Observem isso. Vamos mexer um pouco com a memória. Nós sabemos que foi por meio de Moisés lá no deserto. Quando Moisés retirou o povo do Egito, que estava aprisionado lá, e eles caminham pelo deserto, e eles passam pelo mar, né? Mar Vermelho, e depois eles seguem e ficam ali 40 anos circulando no deserto, peregrinando no deserto, e vão para a terra prometida, que é de Canaã. Mas, no entanto, observe, os hebreus estavam aprisionados lá no Egito. Eles estavam distante de Deus, eles cultuavam em suas casas, eles faziam suas orações, mas eles estavam distante de Deus. E Deus fala: vou tirar esse povo para mim. Aí Deus chama uma nação inteira para si. Deus chamou um povo inteiro, uma nação inteira. Olha só que interessante. Moisés chama o povo, vem uma nação inteira, vai para o deserto, passa pelas águas do mar, melhor dizendo, e depois também, antes de entrar
na terra de Canaã, eles atravessam lá o Jordão. Muito bem, o que acontece? Posteriormente, lá na frente, novamente, João Batista, também um profeta, Moisés era um profeta, João Batista era um profeta, e aí, o que é que João Batista vai fazer? João Batista vai também chamar o povo. Chama onde? Chama lá no... João Batista inicia sua pregação onde? No deserto. E ele chama o povo para onde? Para fora da cidade. E ele batiza o povo aonde? Ele batiza no Jordão. Não é a mesma, quase que a mesma relação? Não parece a mesma coisa? Não parece que a gente já viu essa cena para os judeus? Parecia até que já tinham visto essa cena. O profeta está do lado de fora, ele está chamando pessoas para fora da cidade e ele está, como eu já disse, no deserto, batizando no Rio Jordão. Parece que é a repetição do que já aconteceu. Agora, é interessante pensar por que João Batista não apareceu pregando no templo. Por que João Batista não apareceu pregando, por exemplo, lá no monte? João Batista aparece no deserto. Bom, é lógico que isso tem alguma relação, tem alguma coisa que a gente precisa pensar. Primeiro, veja, para aquele povo, Deus falava no templo, tinha todo aquele cerimonial do templo, tinha o santo do santo do templo, que o sacerdote entrava no santo do santo uma vez por ano, tinha o sacrifício, tinha todo aquele aparato. Então, ninguém imaginaria que Deus, por exemplo, fosse fazer o que fez no deserto. Agora, não é mais na cidade de Jerusalém, no monte de Jerusalém, mas agora no deserto. Não é no templo, mas é no Rio Jordão. Observe, olha só que diferença, total diferença. A semelhança de João Batista com Moisés tinha uma notícia, tinha uma ideia, tinha uma mensagem. Olha, vocês estão pensando uma coisa, mas Deus faz de outras formas também. Então, o que aconteceu no Rio Jordão quando Jesus foi batizado lá por João Batista? Houve a voz de Deus vinda do céu. Por que a voz de Deus não veio de outro homem? Veio do céu. Para mostrar que Deus se interessa com o homem, é claro, em um ambiente totalmente diferente. A pomba em forma corpórea, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, também veio do céu. Mas em que lugar? No Jordão. Observe, era Deus falando de novo com o povo, Deus novamente falando com o povo no deserto. São basicamente as mesmas coisas, ou que mexeu com a memória dos irmãos, dos judeus, que tinham presenciado ou que tinham conhecimento da história, presenciado não, mas conhecimento da história que havia acontecido através de Moisés. Também no deserto, também no monte, também Deus falou, trovões do céu. Os sinais foram os mesmos, as mesmas coisas. Bom, Deus quebrou em um modelo, né? Não que ele não fosse mais usar o modelo, mas Deus quebrou o modelo que o judeu tinha colocado, de que Deus só falava daquela forma, daquele jeito, era aquela condição. Não, agora Deus fez de outra forma e puxou a memória. Então o crente precisa ter memória. Não podemos estar passar o período sem memorizar as coisas, sem lembrar do que Deus disse, sem lembrar do que já lemos, sem lembrar dos cultos, sem lembrar do que nós já compartilhamos, daquilo que foi compartilhado por meio da palavra de Deus. Nós temos que pensar essas coisas. Se nós não pensarmos estas coisas, nós teremos dificuldades, inclusive, de nos relacionar com Deus, de nos posicionar. Nós nem saberemos como fazer, como ir, como andar, como acontecer. Nós nem sabemos, nós estaremos perdidos diante de tudo que está acontecendo. Portanto, é importante a gente pensar, irmãos, nas coisas que estão acontecendo. Agora, em relação à igreja, vamos deixar um pouquinho o deserto dos judeus e de João Batista nos dias de Jesus e vamos pensar no que o deserto significa para a igreja. Observe, preste atenção.
o que o deserto significa para a igreja? Para a igreja o deserto tem sentido, o sentido vai além daquilo que a gente imagina, daquela terra cheia de areia, distante, onde não tem nada. Para a igreja, o deserto tem significado de provação, tem significado tem sentido de dificuldades, tem sentido, né? Tem o sentido de uma aproximação da pessoa, por exemplo, de um teste, vamos dizer assim. Esse é um sentido, né? Para a igreja o sentido vai além. Agora observe uma coisa, irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui agora e contextualizar isso tudo. Vejam, eu falei que nós devemos, Paulo fala para a igreja ter memória, eu falei que Deus mexeu com a memória dos judeus por meio do acontecimento do João Batista no deserto, batizando as pessoas, porque teoricamente eles já tinham lido, eles já tinham conhecimento de um fato semelhante ou próximo daquilo que foi Moisés também no deserto, né? Deus chama o povo para o deserto, quer dizer, Deus faz uma chamada à nação inteira, não é? Deus não chama só pessoas, um indivíduo, Deus chama uma nação inteira. Agora vamos pensar com a igreja. A igreja, ela tem passado uns momentos de dificuldades. A igreja, por quê? Porque nós vivemos na era dos megatemplos. Nós vivemos na era dos megatemplos estruturados, bem montados, com esquema de som, de vídeo, com esquema de áudio, ar-condicionado. Nós vivemos épocas que a igreja agora, são templos suntuosos, cadeiras bonitas, arrumadas, tudo aconchegante, tudo perfeito, com telas, televisões, estúdio de gravação, com tudo perfeito. Isso é bom, a gente gosta, eu também gosto, glória a Deus por isso. Mas aí vem um vírus, e pela primeira vez na história, pelo menos que eu me lembre, nunca aconteceu em outros problemas que nós tivemos, que já aconteceu, nós tivemos H1N1 e outras gripes virais que ocorreram no Brasil, por exemplo. A gente não teve essa urgência de ter que se desconectar, pelo menos, de se desligar, pelo menos por um período, por um tempo, do templo. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de uma lei, de um decreto. Pode ser que eu estou na igreja, me converti lá no finalzinho da década de 80, né? Início da década de 90, e eu não tenho lembrança de que isso tenha acontecido. Eu não sei os irmãos que estão me ouvindo se já pararam, se pensaram nisso. Não tenho lembrança. Então a igreja vem se adequando ao templo. Nós estamos construindo um templo, estamos terminando, quer dizer, uma parte do templo. A gente está fazendo estúdio e tudo aquilo que a gente precisa, graças a Deus. Já fizemos cozinha, já temos uma parte da escola bíblica, fizemos escada agora para subir para o terceiro pavimento. Então a gente está se estruturando também. Agora, muitos irmãos no Brasil e no mundo, eles estão pensando que Deus só fala no templo. É igual os judeus, Deus só fala no templo. Aí vem o coronavírus, por exemplo, e com essa pandemia do coronavírus, vem um decreto que a igreja precisa se isolar, inclusive. E aí não podemos fazer cultos no templo. Ué, tudo bem, não podemos fazer culto no templo, mas o que isso impede? Aí um monte de gente entra em desespero. Pastores, irmãos e outros entraram em desespero. Por quê? Porque nós só sabemos reconhecer a voz de Deus se estivermos no templo. Nós limitamos a operação de Deus ao templo. Pastor, você está pregando que a gente não precisa ir mais ao templo? De jeito nenhum, não estou falando isso. Eu estou dizendo que parece que Deus deu um stop na relação do crente com o templo, porque lá no templo a gente tem louvores, a gente tem conjuntos, a gente tem banda, a gente tem orquestra, a gente tem corais, a gente tem todo o aparato, e isso é bom, eu também gosto, perfeito, claro que eu gosto, eu amo tudo isso. Mas tem um problema, muitos irmãos não têm comunhão com Deus, não têm comunhão com Deus, têm comunhão com o templo.
ele gosta do templo, ele tem comunhão com a banda, ele tem comunhão com o pastor, ele tem comunhão com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, ele gosta da música, mas ele não tem comunhão com Deus, está distante, totalmente distante de Deus. E por conta disso, agora vou mexer com a memória, em se tratando dos membros da igreja onde pastorei, dos irmãos com quem eu tenho oportunidade de servir a Deus ali no templo e também no ministério. Aí vocês vão se lembrar das pregações que eu tenho feito nos últimos, talvez 10 anos, nos últimos 15 anos, e quase que em todas elas eu repito algumas coisas que ligam a isso, que nos conectam a isso. O que, pastor Marcos? Irmão, você precisa fazer o culto em sua casa, precisa orar com o seu parente, você precisa fazer a sua oração com sua esposa, com o seu esposo, dobre o seu joelho em casa para orar. Vocês não se lembram disso? Quantas vezes eu preguei sobre isso? Quantas vezes eu repeti? Eu devo ter aqui à minha frente, eu estou vendo 3 sermonários, que deve ter aí pelo menos umas 150, umas 100 folhas cada uma delas, daquelas que você, catálogos que você coloca mensagens, arquiva mensagens, arquivos de pastas, né, de arquivo. Devo ter ali, se eu fuçar, se eu procurar, vou encontrar pelo menos umas 40 ou 50% delas vai ter um ponto do meu esboço dizendo: você precisa cultuar em casa, você precisa orar a Deus em casa, você vem para a igreja, a sua casa, você tem que levar o culto também para sua casa, fazer culto em casa, orar pelos enfermos. Ué, mas não era isso? Lembre-se disso agora. E o que é que nós estamos fazendo nesses dias? E eu não sei por quanto tempo vamos fazer isso. A ideia de que o decreto seja até o dia 6, por exemplo, mas isso pode se prorrogar e ter aí, e por conta disso tem irmãos brigando, pastores brigando, a autoridade brigando, entrando com ações na justiça para poder fazer o culto. Por quê? Eu só consigo falar com Deus se eu estiver na igreja? Eu só consigo ter comunhão com Deus se eu estiver na igreja? Ô irmão, tenha memória. Já falei disso inúmeras vezes na igreja. Você precisa orar em casa também. Você precisa ter a presença de Deus em sua casa. Deus precisa estar presente em sua casa. Deus deu em partes. Deus deu um stop no templo, mas Deus deu um start no culto doméstico. Olha que coisa gloriosa. E por que Deus faria isso? Porque eu imagino, a meu ver, a minha interpretação das coisas, vamos se situar no tempo. Como eu disse, eu comecei dizendo que o crente precisa se situar no tempo. Então, o que eu penso com tudo isso? Deus olha do céu e diz assim: eu tenho um povo no Brasil, eu tenho uma multidão de gente no Brasil, há muitas pessoas, eles vão à igreja, eles vão ao templo, eles construíram bons templos bons, e Deus gosta disso, eu creio, lógico, eu penso que Deus gosta disso, isso é gostoso. Agora, muitos deles vão à igreja e eles se limitam limitam a minha presença apenas lá no templo, esquece de casa, esquece que eu posso estar com eles no ônibus, no trabalho, na escola e especialmente em casa. Não que a gente vá congregar em casa, não estou fazendo apologia daqueles que congregam em casa, dos que pensam que Deus só opera em casa. Senão, vão dizer assim, os amantes das células, né? Vão dizer assim: tá vendo? Por isso que eu vou congregar em célula. Esquece, Deus também deu um stop em célula, porque nem célula pode fazer, né? Porque não pode ter ajuntamento, irmão. Se não pode ter ajuntamento, então o que acontece? Se há isolamento social, nem célula pode fazer. Então o que acontece? Então Deus deu um stop nos cultos de aglomeração, e agora eu tenho que fazer o culto aqui na minha casa, junto com a minha esposa, você tem que fazer na sua casa, se mora sozinho tem que fazer o culto sozinho, e aí eu não sei, tem um monte de gente que diz assim: eu não sei fazer culto, eu não sinto a presença de Deus, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não consigo abrir a minha harpa, eu não consigo cantar. Ué, passamos quanto tempo na igreja? Fomos batizados há quanto tempo? O fundamento da nossa fé não é a nossa reunião com os irmãos, isso faz parte. Mas o fundamento da nossa fé é a ressurreição de Jesus. A ressurreição,
de Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Como foi a lição dos jovens domingo, se Jesus não tivesse ressuscitado, logo seria vã a nossa fé. Foi a aula de domingo. Então a igreja precisa se situar. Ô pastor, então que momento é esse que nós estamos passando? Estamos passando o momento de você buscar, de você fortalecer a sua relação com Deus. Estamos passando pelo momento em que você precisa fortalecer a sua comunhão com Deus, agora individual, é particular, não é em grupo, é particular. Eu disse que Deus chamou em grupo, não é? Quando eu falei de Moisés, Deus chamou uma nação. Quando eu falei de João Batista, Deus chamou uma nação inteira, que João Batista chamava o povo para fora, uma nação inteira. Mas e esse momento? Que momento é esse? Como eu disse, que o crente precisa conhecer, ter memória, para poder se localizar no tempo. Esse é o momento da nossa comunhão individual, particular, pessoal com Deus. Temos que ter a nossa comunhão pessoal. E quantos de vocês, quantos que estão me ouvindo, não consegue, não tem comunhão com Deus, não sabe, não tem o que falar, não tem o que orar, não consegue apreciar a beleza de Deus, não consegue apreciar a Bíblia, não consegue apreciar o texto da Sagrada Escritura, a mensagem da Sagrada Escritura, não consegue pôr um hino, por exemplo, a sós e ter a sua comunhão. Se eu não for para a igreja, eu vou me desviar. Olha só, as pregações, as falsas ideias do cristianismo. Se nós não fizermos o culto, muita gente vai se desviar. Pô, quem vai se desviar já está desviado. É simples assim. Quem vai se desviar já está desviado. Quem vai se afastar já estava afastado. Porque não é o prédio que me liga a Deus. Quem me liga a Deus é Jesus. E se eu estou em Jesus, eu estou ligado nele. Não importa se aqui, se ali, se eu acolá. Eu estou em qualquer lugar. Então, esse é o momento de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. A igreja precisa pensar nisso. Então, isso é o que eu penso em relação a esse ponto. E é o que vai acontecer agora. Agora você precisa fazer tudo isso. Pastor, eu não aprendi, precisa aprender. Eu tenho vergonha de orar com a minha família, precisa quebrar essa vergonha. Pastor, eu não sei cantar o hino na minha casa, preciso cantar. Olha que coisa interessante. Nós abrimos o Facebook, por exemplo, há um mês atrás, ou há 10 dias atrás, nós abrimos o Facebook e os cultos eram cheios de vídeos, de cultos do Facebook, de pregações, etc, etc. Olha como mudou. Agora a gente abre o Facebook e o que a gente vê? Nós vemos famílias cantando. Nós vemos as pessoas cantando em suas casas, a família reunida, às vezes que nem faz um vídeo de cima da cama, faz um vídeo na sala, o outro faz um vídeo no quarto. Nunca houve uma época em que o povo estivesse tão isolado e mais próximo, ou pelo menos tentando se aproximar ou manter a relação, a comunhão com Deus de forma isolada. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro. É interessante, é impressionante essas coisas. A gente vai para o culto, aí o culto está acontecendo, a gente abre o celular e começa a filmar o culto, mas agora não tem mais culto na igreja. Agora o culto é em casa. Eu filmo o quê? Eu vou filmar a minha comunhão, você não tem? Então é hora da gente fortalecer a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus. Paulo está dizendo isso aí. Vocês precisam ter memória. Que tempo é esse? Está chegando o tempo. Está chegando o tempo, e a segunda coisa que ele vai dizer, como nós já compartilhamos, é que o crente precisa permanecer firme e guardar as suas tradições. Guardar os ensinamentos que aprendeu. Irmão, agora não é hora da gente praticar o que aprendeu? Da gente fazer as nossas devoções, fazer a nossa leitura? E como farão aquelas pessoas que não aprenderam nada? Que foram à igreja e que não quiseram aprender? Nós precisamos, tem coisas que nós não podemos deixar de fazer. E eu retomo a minha pregação, como eu disse, tem coisas que nós não podemos, são inegociáveis. Oração é inegociável, adoração é inegociável, leitura da Bíblia é inegociável, meditação é inegociável. Nós não podemos deixar de fazer, nós temos que fazer a todo tempo, todo instante, porque se eu não fizer, eu vou esfriar.
Se eu não fizer, eu vou me desconectar de Deus e eu vou ficar frio. E frio, eu vou me distanciar de tudo, de Deus e tudo. E, consequentemente, eu serei a pessoa do quarto tópico que eu vou falar. Eu serei o apóstata. O apóstata de quem o cristão vai se separar de mim. É o que o texto está dizendo. Então a gente tem que ter essa conexão. O que você faz na igreja? O que nós fazemos na igreja? O que a gente faz quando a gente aprende na igreja? Na igreja eu aprendi o que eu sou. Eu aprendi o que eu sou ministerialmente. Na igreja eu aprendi a me relacionar com Deus. Na igreja eu aprendi como eu oro. Na igreja eu aprendi como eu leio a Bíblia. Na igreja eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E você aprendeu o quê? Então, agora você não pode largar de lado. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão deixando de lado e elas estão tentando tirar da igreja aquilo que é bom, que foi o seu marco, ou que serviu como marco da igreja, por exemplo, não fundamentação, melhor dizendo, mas aquilo que deu, que ajudou os irmãos a se fortalecerem na fé. Por exemplo, as reuniões domésticas de oração. Para que eu preciso orar em casa? Eu não preciso orar. Por exemplo, o jejum. Para que eu preciso jejuar? Por exemplo, o louvor. Para que eu preciso louvar? Eu me lembro dos irmãos, não sei se tem alguns que estão me ouvindo, da minha juventude, da minha adolescência, quando a gente pegava o violão e a gente ficava cantando louvores. A gente se juntava para cantar louvores. E aí essas coisas eram tão importantes e foram tão boas e me ajudaram no meu fortalecimento, no fortalecimento da minha fé. Então, o que acontece conosco? Nós estamos deixando isso de lado? Vemos uma geração que está dizendo que não é preciso mais fazer isso. Essas coisas já se passaram. Não tem mais necessidade, não preciso mais orar com meu irmão. Então, os domingos, às vezes, a gente ia orar, às vezes nos reuníamos para passar uma noite de vigília, as últimas vigílias que nós tomamos conhecimento. Elas eram vigílias que tinham cantores, que tinham pregadores. Eu participei de algumas dessas, elas são boas, porque onde tem um ajuntamento de pessoas, é gostoso esse ambiente. Mas eu me lembro, as vigílias que eu fui batizado com o Espírito Santo foi numa sala, orando junto com os irmãos, e aí a gente dobrou o joelho junto com os jovens, e nós fomos orar, e Jesus nos batizou com o Espírito Santo. Então, nós não podemos deixar essas coisas de lado. Nós temos que praticar. Pastor, mas eu não estou na igreja, não posso praticar. Mas faz em casa. Você tem que fazer isso em sua casa. É importante fazer. Se você não fizer isso em sua casa, você vai se esfriando da fé. Eu não tenho coragem. Mas não é, irmão. Então é como se você fosse crente até o portão de sua casa. Do portão para dentro você deixou de ser. Então não pode ser dessa forma. Nós temos que guardar as tradições. Nós temos que guardar as coisas que aprendemos na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira, orar pelos pregadores. E Paulo diz assim, para que a gente pregue pela pregação da palavra. Ele diz lá no capítulo 3, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Olha que coisa interessante. Nós vivemos uma dificuldade muito grande nesse momento, que é a necessidade da exposição da Bíblia. É preciso que nós oremos pelos pregadores, pelos pastores, para que eles preguem, para que eu inclusive, nós preguemos mais a Bíblia, preguemos a palavra de Deus. Nós não podemos encher o povo com as mensagens de autoajuda, por exemplo, como nós estamos vendo aí agora, não é? A moda aí agora, pastores coach. Olha, irmão, eu não conheço nenhum curso que a gente faça que logo ao terminar esse curso nós já saímos com o título e o catálogo, o certificado de pastor cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e com inspiração de Deus. Não conheço. Eu posso fazer curso. Inspiração quem me dá? Inspiração não me vem do curso. Inspiração vem da minha comunhão com Deus. Eu posso fazer teologia, faz teólogo. Teologia faz teólogo.
Na nossa forma de acreditar, teologia faz teólogo e teologia é uma ferramenta para o teólogo. Agora, pastor quem faz é Deus. Lógico, pastor quem faz é Deus. Há muitos teólogos que não são pastores. Se todo teólogo fosse pastor, a gente teria grande dificuldade. Agora, nós vivemos uma era em que a substituição da pregação está sendo grave. Então temos coisas que a gente não se prega mais, não se pode pregar mais. Nós precisamos descortinar as escrituras para o nosso povo, orar pelos irmãos, orem pelos pregadores, porque são assediados, somos assediados dioturnamente por tudo aquilo, irmão, aquilo que é vaidoso. Por exemplo, se o meu sermão não atrai pessoa, então eu vou colocar aquilo que vai atrair pessoas para o meu sermão. Não preciso disso. Que eu preciso de comunhão com Deus. Se Deus estiver sobre a minha vida, eu vou pregar e você será abençoado. E você vai ter um encontro com Deus. Você não precisa ter um encontro comigo, você precisa ter um encontro com Deus. O meu sermão não é para te trazer a mim, o meu sermão é para te levar a Deus. O meu sermão não é para você dizer que eu prego bem, o meu sermão é para você dizer que Deus é bom. E esse é o sentido. Esse é o sentido do meu sermão, tem que ser no sentido de você conhecer Deus, de aproximar Deus, mas de você, de colocar você em conexão com Deus. É isso que eu preciso fazer como pregador. E a igreja precisa orar pelos seus pastores. Precisa orar porque agora são épocas de assédio, porque os pastores serão assediados. Vivemos em época de assédio. Vivemos em época de esvaziamento da palavra de Deus. Quantos irmãos têm reclamado constantemente que não têm visto, não têm ouvido a palavra de Deus? Então nós precisamos orar pelos pastores. Eles são alvo de oração. Por fim, o texto diz que a gente deve observar aqueles que são apóstatas, aqueles que se apostataram, e aí o texto vai dizer assim: deles vocês devem se afastar. Olha lá, verso 14. Olha, caso alguém não preste obediência à vossa palavra, a nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associei com eles, para que fique envergonhado. Todavia, não o considere por inimigo, verso 15, mas advertiu como irmão. O texto não está dizendo para a gente olhar para aquela pessoa e esquecer, não, você agora, como fazem algumas religiões, não, você agora eu nem olho mais para você. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que nós não devemos tê-lo como inimigo. Isso o texto está dizendo. Mas o texto também diz que nós não devemos nos associar com eles. Olha, não vos associe com ele. Não o tenha por inimigo, porém não se associe com ele. Porque ele já está desviado. Ele já está afastado. Então a igreja precisa ter na memória essas coisas. Olha, tem uma pessoa que está se afastando do evangelho, vai lá, aconselha esse irmão a voltar, aconselha esse irmão a vir para a igreja, a retornar à casa de Deus, porque Deus está de braços abertos. Deus recebe a mim e recebe o meu irmão. Deus tanto recebe a mim como recebe o meu irmão. Não há diferença entre nós dois. Eu até li um texto essa semana que eu estava meditando. Se eu não me engano, é lá em Lucas, capítulo 13. Há pouco tempo eu fiz um discurso e eu fiz a seguinte pergunta: o que há de diferença entre eu e uma pessoa que agora, nesse momento, está cometendo um crime? Aí alguém falou: porque você está na igreja. E ele não. Eu disse: não é essa a diferença. Não há essa diferença. A diferença entre eu, que estou aqui agora pregando, e minha esposa está me apoiando. Esse é meu maior testemunho. Minha esposa está aqui me apoiando. Hoje ela me apoia, como ontem eu a apoiei no culto na ministração que ela estava fazendo para as irmãs no círculo de oração. Então, qual é a diferença entre mim e a pessoa que está cometendo agora um crime? É porque eu estou na igreja pregando? Não, eu podia ser um criminoso e estar na igreja pregando. Isso é fato. Está cheio assim. A gente tem muito conhecimento disso. Agora, qual é a diferença então? Lucas, capítulo 13, nos dá uma diferença, nos dá a resposta. Diz assim, Lucas, capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus,
cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Pilatos parece que era um homem muito ruim, né? Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui Jesus estabelece o parâmetro de diferença. Qual é o parâmetro de diferença? Ninguém é melhor do que ninguém. De jeito nenhum. Não há uma pessoa melhor do que outra. Não é essa a discussão. Mas o que estabelece a diferença entre uma pessoa e outra, entre um pecador e o outro pecador, por exemplo, não é porque um pecador tem mais dinheiro e o outro tem menos dinheiro. Um é mais bonito e o outro é menos bonito. Não é porque o paletó de um é bom e o outro não. Que o carro não tem nada a ver com isso. É o arrependimento. Um ouviu a palavra e se arrependeu, e o outro ouviu a palavra e não se arrependeu. É essa a questão. Ele pode até não ter escutado a palavra ainda, e ele pode ouvir e não se arrepender. A diferença é essa. Por isso que Paulo está dizendo assim: advirta, meu irmão. Por quê? Veja bem, o irmão que se apostatou, do qual Paulo está falando no versículo 14, que será desprezado no 14 e no 15, ele também recebe, esse mesmo irmão que recebe o desprezo agora, pode ter sido advertido no verso 1, no capítulo 2, versículo 1, como nós lemos. E a pessoa que está firme no capítulo 2 pode ser o que vai ser desprezado lá no verso 14 e 15, porque se apostatou da fé. Irmão, a Bíblia não diz que nós não sofreremos aflições, que nós não teremos problemas e dificuldades. Agora, a Bíblia diz que nós, se assim fizermos, se cairmos, se a gente na aflição abandonar a Deus, porque a provação faz com que as pessoas também se afastem de Deus, o que nós temos que fazer? Nos arrepender. É isso que Paulo está dizendo. Então são 4 coisas que Paulo mexeu com os Tessalonicenses nesse texto. A primeira é com a memória. Vocês precisam ter memória, guarde as coisas, se relacione no tempo, se posicione no tempo, vejam o que está acontecendo agora, contemple o que está acontecendo agora. Possivelmente neste momento podemos associar o tempo neste momento ao de Mateus capítulo 24 e o versículo de número 7, se eu não me engano, vou aqui conferir com vocês. O versículo de número 24, versículo de número, vamos conferir aqui, porque virão muitos em meu nome, levantará, e haverá escândalo, vai ser um falso profeta, multiplicado. Bom, enfim, capítulo 24, e ele diz aqui, vede que ninguém vos engane, verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou Cristo. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em várias partes, em vários lugares, porque tudo isso é só o princípio das dores. E aí o verso diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiado de todas as nações. Eu tenho a sensação que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo no tempo do verso 12, que é a multiplicação da iniquidade, e o verso de número 7, que é a multiplicação das crises, inclusive das crises sociais, que fomes e pestes, por exemplo, estão no campo social. Então a gente tem que ter memória para nos situar no tempo. Que tempo é esse? O que está acontecendo? O que Deus está querendo falar comigo? A gente precisa ter guardar as nossas tradições, as nossas práticas. A gente precisa
orar, a gente precisa ter os nossos hábitos. Por exemplo, como Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, não é? Como Jesus, a Bíblia fala que Jesus cumpriu as tradições. Ele ia ao templo, ele mandava os doentes para o templo para serem investigados e averiguados, né? Pelos sacerdotes, como era o costume da época. Jesus foi um cumpridor disso, não é? A gente precisa orar pelos pastores, o ministério precisa de oração, e por fim a gente precisa estar atento com as pessoas que se desviam da fé dentro da igreja, e a gente precisa ter o amor para ir até eles e dizer que Deus o ama, que o espera, que ele pode retornar para a igreja, que Deus jamais vai abandoná-lo. Então, nós devemos fazer isso. Mas se ele não quiser, a Bíblia diz que nós não devemos tê-lo como inimigo, porém, não nos associar com ele. E isso é o que o texto diz. Então, irmão, nós devemos ser um seguidor do texto. É o livro sagrado, é o nosso livro, é o livro da igreja. Então, nós precisamos, um livro que a igreja precisa seguir, melhor dizendo. Então, por fim, eu quero encerrar o meu sermão dizendo: está próximo a volta de Jesus. Está perto, é o que Paulo está dizendo. O tempo se aproxima. Não deixe ninguém tirar da sua mente. Não deixe ninguém tirar da sua memória. E não substitua isso com facilidade por absolutamente nada. Ninguém pode substituir. Esteja atento aos sinais. Eu talvez esteja falando para um grupo de pessoas que está na igreja, firme, atuante, mesmo que a igreja não está em funcionamento, mas você, como igreja, está firme. Mas talvez eu esteja falando para alguém que está fraco na fé, para alguém que está apagado, distante. E eu quero orar com você. Eu vou colocar uma música, mais uma para a gente cantar, e aí, logo em seguida, nós faremos a oração. E nesta oração, eu vou orar por aqueles que quiserem se reconciliar com Jesus, aqueles que quiserem voltar para a igreja, aqueles que quiserem retornar para a casa do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quiser cantar comigo, se você quiser cantar com a Joyce, e logo após atender ao meu convite para orar com você, eu vou te convidar para você receber o Cristo vivo e reconciliar com Jesus como teu Salvador, como Salvador pessoal da tua alma. Ele te ama, ainda que você possa ter cometido, ao seu ver, o pior de todos os pecados. Deus te ama ainda assim. Deus cuida de você e tem um plano na sua vida. Ainda que você se sinta o pior de todos, Deus tem um plano para você. Ele morreu e ressuscitou por você. E quando Jesus voltar, como nós acreditamos que Jesus vai voltar, o arrebatamento para nós é real. Nós acreditamos nele. Ah, pastor Marcos, mas se fala disso há tanto tempo, o senhor continua falando nisso, eu vou continuar falando nisso, porque esta é a minha esperança. Eu acredito nisso. Então, e eu acredito na Bíblia, a Bíblia fala disso, então eu vou continuar pregando. Então, ainda nesse dia, quando chegar esta hora, eu creio e eu quero ter certeza de que você também fará parte, de que você também será tomado por Deus. Pastor, e se já tiver morto, se eu já tiver morrido, você será ressuscitado. Com certeza, diz a Bíblia em Tessalonicenses 4. E olha que Paulo parece muito trabalhar com a memória, não é? No livro de Tessalonicenses. Ele diz assim: olha, irmãos, sobre os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo esperava para os seus dias. Os que vieram depois de Paulo esperaram também para os seus dias. E eu espero para os meus dias. E eu quero te convidar para que também você espere para os seus dias. Jesus vai voltar. Nós vamos cantar, eu vou pôr uma música aqui, logo após eu farei o apelo.